Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos fazer exemplos e exercícios, né? Como a gente faz aí em praticamente todas as aulas. Então vamos lá. Vamos começar. Exemplo 1. Faça um programa que lê um número e informa se o número é inteiro ou decimal. Ou seja, se o número é inteiro ou se ele tem uma parte fracionária. Tranquilo, né? Vamos lá então. Vamos resolver. Vamos abrir o Tony. Ok. A primeira coisa que nós temos que pensar é como que eu vou fazer esse exercício, né? Como é que eu faço para saber se o número é inteiro ou não? E aqui, notem que eu não estou falando do tipo, tá? Não é se o tipo é float ou int, é se o número que está armazenado lá, se ele tem casas decimais ou não, né? Se ele tem uma parte decimal ou não. Se é zero ou não essa parte decimal, né? Bom, tem uma função que a gente pode usar, na verdade tem duas. A gente pode arredondar o número, né, e ver se ao arredondar a gente obtém o mesmo número, essa é uma forma. A gente pode também usar a função de truncamento, né, a função trunc, né, que basicamente vai remover a parte não inteira do número. Para isso tudo a gente tem que importar a biblioteca matemática, tá aí. E ler, claro, a entrada, né? Então vou ler aqui, vou chamar de n. Vou ler como um float, é claro, para dar a oportunidade do usuário digitar um número não inteiro, senão não vale, né? Então digite um número. Tá aí. Lembra do número. Agora é fazer a análise, né? Então eu vou colocar aqui processamento e saída. Vou continuar colocando esse comentário por mais algumas aulas, depois a gente para, tá? Ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar se n, que é o que o usuário digitou, vai ser igual ao número sem a parte fracionária, né? Sem aquela parte decimal. Então, eu posso usar aqui a função trunc, né? E se esses dois números forem iguais, vocês concordam que o n é inteiro. Então tá aí a dica. Vamos lá, vamos imprimir, né? Vou botar o F aqui para ficar legal. N é um número inteiro. Ok. Se não, né? Ou seja, se n não for igual ao resultado da função trunc sobre o n, né? Ou seja, math.trunc n, se isso daqui não for igual a isso daqui, então o número não é inteiro. Então eu posso imprimir, né? Botei um F aqui sem querer, tá? Só fazer a correção. F, que n não é um número inteiro, ou então que n é um número decimal. Vou colocar assim, né? Já que o problema está iniciado dessa forma. Pronto, vou salvar, vou executar, e aí vou colocar aqui o número 10. Tá aí, 10.0 é um número inteiro. Perfeito, só que eu não gostei desse ponto zero, não. Vamos tirar esse ponto zero para ficar um número inteiro mesmo? Para isso, o que a gente tem que fazer? Olha, a impressão aqui em cima, de quando é um número inteiro, não está formatada. Eu vou formatar essa impressão. Como é que eu vou formatar? 2 pontos, ponto 0f, né? Ou seja, 100 casas decimais. Vou salvar, vou executar de novo. 10. Melhorou, né? 10 é um número inteiro, muito bom. Vamos colocar agora o número não inteiro, 11.9. 11.9 é um número decimal. Tá aí, resolvemos o primeiro exercício, tá? Ok, como sempre eu deixo aí a resposta no slide para vocês, né? No slide eu só estou imprimindo que o número é inteiro e o número é decimal, nem imprimi o número igual a gente fez no exercício, mas isso aí também não está especificado no enunciado, que está bem genérico, né? Bem pequenininho ali, sem poucos detalhes. Então vamos lá, continuando, vamos para o exemplo 2. Desenvolva um programa que informa quantos pontos o time que jogou em casa ganhou, considerando o resultado de um jogo de futebol. Para isso, o programa deve ler o número de gols marcados pelo time da casa, né, pelo mandante, e o número de gols marcados pelo adversário, que é o visitante. Note que o time da casa ganha 3 pontos em caso de vitória, 1 ponto em caso de empate e nenhum ponto em caso de derrota. Isso é para quem nunca viu futebol, né, não acompanha nenhum campeonato. Mas enfim, está aí tudo especificado para você fazer o exercício. Então vamos lá colocar a mão na massa? Então tá aí, o Tony já está aberto. Nós temos que ler primeiro os gols marcados pelo time da casa e pelo time visitante, né? Então vamos lá, vou chamar de gols pro, né? Então vou usar um int, né? Porque não faz sentido marcar meio gol, isso não existe, né? Então, número de gols marcados pelo mandante, que é o time da casa, né? E gols contra, já que a gente vai falar quantos pontos que o time da casa está ganhando, né? Também tem que ser inteiro. Vou colocar aqui número de gols marcados pelo visitante. Os pontos. Tá aí, ó. Pronto. Fizemos a leitura da entrada. Agora é fazer o processamento e a saída, né? O que a gente tem que fazer? Tem que ver, comparar esses gols aí.
Então, para ganhar 3 pontos, o número de gols marcados tem que ser maior que o número de gols sofridos, não é isso? Então, se o gols pro for maior, estritamente maior que gols contra, o que isso significa? Que o time da casa, né, ganhou 3 pontos. Eita. Excelente, né? Agora, se eu quiser olhar do time em caso de empate, né, eu posso fazer um if aqui, né? Se gols pro for igual a gols contra, se isso aqui acontecer, foi um empate, não foi? Concordam comigo? Então, print, né? Time da casa ganhou um pontinho, né? Um ponto. Finalmente, eu posso fazer um if de novo? Vamos fazer um if de novo, depois vamos discutir isso aqui, tá? Se gols pro for menor do que gols contra, aí eu vou imprimir, né? Que time da casa não ganhou nenhum ponto. Ok. Tá aí, essa é a nossa primeira solução. Tá tudo correto? Tá tudo correto. A gente sempre faz 3 comparações, mas tá tudo correto, né? Vai funcionar, olha lá. Vamos executar aqui, ó. Sei lá, o mandante fez 7, o visitante tomou, na verdade foi o contrário, mas não é o caso, né? Então o time da casa ganhou 3 pontos, perfeito. Agora no caso lá do, vamos supor, nenhum ponto, né? E finalmente o empate aqui, só para testar os casos, tá aí, ó. O time da casa ganhou 1 ponto, estão vendo o resultado todo aqui embaixo, né? Beleza. Ok, tudo funcionando. Mas o código não tá legal. Por quê? Porque nós estamos fazendo 3 comparações quando não precisamos fazer tantas comparações assim. Nós podemos fazer só 2. Vamos ver como? Olha só. Se gols pro for maior que gols contra, eu imprimo que ganhou 3 pontos. Ao invés de fazer um 3 ifs, eu vou usar um else. Porque se não, o que significa? Que não ganhou 3 pontos. Eu vou pegar isso aqui, ó, tudo, e vou jogar para dentro do else. Viram o que eu fiz aqui? Ó? Eu selecionei o texto, apertei Tab. Ao apertar Tab, o Tony foi e empurrou, né? Na verdade é assim, né? Empurrou todo mundo para frente ali, né? Ele colocou os 4 espaços que a gente gosta de colocar. Então eu usei o caractere Tab para poder fazer essa indentação, que dentro do Tony é feita automaticamente usando espaços, porque é o padrão da ferramenta, tá? Ok. Olha só. Então se ganhou, 3 pontos. Se não, significa que ele não ganhou. Se empatou, 1 ponto. Eu preciso testar isso aqui desse jeito? Eu não posso botar um else aqui não, pessoal? Olha lá. Olha a segunda versão do código. Melhorou, hein? São só 2 comparações agora no pior caso. No melhor caso, só faço uma comparação. Qual que é o melhor caso? Quando o time da casa ganha. Aí é uma comparaçãozinha só. Se isso aqui for verdade, eu primo isso aqui e acabou. Fiz só uma comparação. Agora, se não ganhou, eu vou no else. Aí eu comparo, né? Se o número de gols pro foi igual ao contra, ganhou 1 ponto. Se não, o time da casa não ganhou nenhum ponto. Então eu saí de 3 comparações para 2 no pior caso. No melhor caso eu faço só uma. Então meu código está melhor, né? E menos propenso a erros também, no meu ponto de vista, né? Então vou salvar, vou rodar, vocês vão ver que o resultado naturalmente vai ser o mesmo, né? O 7-1 ganha 3 pontos, né? O 0-1 não ganha nenhum ponto. E finalmente lá o 1-1 ganha 1 pontinho. Tá certo? Então tá aí, resolvemos mais um exercício. Vamos lá, vamos continuar. Antes eu só quero mostrar que eu deixei a resposta aqui para vocês no slide, né? Depois vocês têm essa referência. Então vamos fazer o terceiro e último exemplo. Elabore um programa que leia 3 valores inteiros x, y e z e verifique se esses valores podem constituir os comprimentos de um triângulo. E se caso positivo, informe se este é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Olha só, interessante, né? Observações. Aí tá, o triângulo equilátero possui os 3 lados com medidas iguais. Sabemos disso, né? O isósceles tem 2 lados com medidas iguais. E o escaleno tem os 3 lados com medidas diferentes. Né? E, claro, a gente tem que considerar a condição de desigualdade triangular, que não veio no slide, né? Olha só que maldade, né? Mas, basicamente, a questão é a seguinte. Para poder ser um triângulo, nenhum lado pode ser maior ou igual que a soma dos outros 2. Né? Caso isso ocorra, não tem como ser um triângulo. Né? Não tem jeito. Então, todo lado tem que ser menor do que a soma dos outros 2 lados, tá certo? Então, essa é a condição de desigualdade triangular. Vamos lá, vamos mandar bala. Primeira coisa é ler a entrada. Né?
A entrada são os lados do triângulo, não é isso? Então, vamos lá. Ele chama no enunciado de x, y, z, eu vou manter a nomenclatura aqui, né? Digite a medida do lado 1, que eu falei dessa forma. Vou copiar e colar, vou colocar aqui lado 2, lado 3, para a gente não perder muito tempo, y e z. Li a entrada, excelente. Primeiro passo está feito. Agora nós vamos ter que ver primeiro se isso pode ser um triângulo, para depois falar se é isósceles, se é equilátero, né, etc. Então vamos lá. Primeiro passo, verificar se pode ser um triângulo. E para ser um triângulo, todo lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? Então vamos fazer isso. Ó. Se o x for menor do que y mais z, beleza, né? Bom começo. Só que eu tenho que verificar também se o y é menor do que x mais z e se o z é menor do que x mais y. Aqui nós vamos utilizar o AND. Lembra o operador lógico AND? Por quê? Porque eu tenho condições aqui e todas elas têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falsa, já era. Então eu vou usar o AND, né? Então o x tem que ser menor do que y mais z e o y tem que ser menor que o x mais z e o z tem que ser menor do que x mais y, ok? Se essas três condições forem verdadeiras, então eu tenho um triângulo. Caso contrário, não tem triângulo, né? Não tem jeito, não satisfaz a desigualdade triangular, ok? E agora, voltando para o enunciado, a gente tem que dizer se ele vai ser equilátero, isósceles ou escaleno, né? Então vamos começar com o equilátero. Ele é equilátero se os três lados têm medidas iguais, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer. Se o x é igual ao y e o y é igual a z, eles têm as mesmas medidas em todos os lados, né? Se isso for verdade, então eu vou imprimir aqui, né? Triângulo equilátero. Pronto. Tem ainda outras duas condições, né? Só que eu vou ser esperto e vou usar o else. Por quê? Quando eu coloco um else aqui, eu já estou dizendo que eu só vou entrar dentro desse else se aquela condição for falsa. Então, eu só entro dentro desse else que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, se essa condição daqui for falsa. Ou seja, só entro no else se o triângulo não for equilátero. O que já mata uma das possibilidades que a gente tem que avaliar, né? Então, vamos lá. Próxima possibilidade é isósceles. Então, o triângulo é isósceles quando ele possui dois lados com medidas iguais, tá? Eu já sei que os três lados não têm medidas iguais quando eu chego nesse ponto aqui do código, concorda? Então basta perguntar se x é igual a y, não é isso? Ou x é igual a z, ou y igual a z. O ou, ele é diferente do AND, né? O OR é diferente do AND. No OR, basta que uma das condições seja verdadeira para que o resultado seja todo verdadeiro, né? E aqui a gente tem isso, olha só. Se alguma dessas condições for verdadeira, essa ou essa ou essa, aí eu posso afirmar que o triângulo é isósceles. Perfeito? Então tá bom, então eu vou imprimir aqui triângulo isósceles. Agora, se os três lados não são iguais e não tem dois lados iguais, então todos os lados são diferentes, concorda? E aí, olha só, se todos os lados são diferentes, nós temos um triângulo escaleno, né? Porque todos os lados são diferentes. Então, else, eu posso imprimir aqui, né? Triângulo escaleno. Tá aí o problema resolvido, né? Vou salvar e vou rodar aqui. E vamos lá, vamos botar 5, 5, 5 aqui embaixo, né? Que eu estou resolvendo. 5, 5, 5. Triângulo equilátero, muito bom. Né? 7, 7, 5. Triângulo isósceles. Agora 10, 4, 4. Não imprimiu nada, né? Vamos imprimir que não é um triângulo? Faz falta, né? Para imprimir que não é um triângulo, basta eu colocar um else para esse if aqui, concorda? Que é o if que está verificando a desigualdade triangular. Então eu vou colocar o else aqui e vou imprimir. Ó. Não é um triângulo. Né? É impossível ser um triângulo. Vou salvar, vou executar de novo, vamos lá. 10, 4, 4. Não é um triângulo, não tem jeito, né? Faltou imprimir um isósceles, né? Ou um escaleno, não sei. Então, 1, 2 e 3. Não é um triângulo, é claro, não é. Então, vamos lá com 5, 6 e 7. Tá aí, triângulo escaleno. Acho que eu já cobri todas as possibilidades, né? Então, tá aí esse exercício. Aqui o else ajuda bastante, né? Porque, caso contrário, eu teria que verificar um monte de situações. Por exemplo,
Essa verificação aqui, ó, esse ou que a gente faz na linha 10, é importante ficar muito atento e perceber que essa condição que está escrita aí, ela também é verdade para um triângulo equilátero. No entanto, como eu só estou verificando essa condição, se o triângulo não for equilátero, a lógica vai funcionar, tá? Porque se o triângulo for equilátero, eu nunca entro no else, eu já imprimo que ele é equilátero e acabou, tá? Então, isso facilita, né, e permite que eu escreva aí condições menores. Caso contrário, eu teria que avaliar várias coisas, né? Teria que ter um lado igual ao outro e o outro necessariamente diferente. Então, dos 3 lados, só 2 podem ser iguais para ser um triângulo isósceles, né? Ok? Então era isso, pessoal, né? Só fechando aqui, voltando para o slide. Tá aí o código com a resposta, né? Neste código que está no slide, eu utilizei parênteses aqui, tá? Esses parênteses são única e exclusivamente para facilitar mesmo a visualização do código. Eles não são necessários, tá? Em Python. Eu não preciso desses parênteses, né? E, enfim, só para vocês terem uma referência mesmo, tá bom? Obrigado pela atenção, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a aula prática. Tchau!